Quando é que a dor de cabeça ela é um sinal de alerta para AVC? Tem muita informação e desinformação em relação a isso. O que dizer? Sim, então tentando pontuar brevemente. Dor de cabeça é um sinal, um sintoma, né? Você pode ter dor de cabeça por vários motivos. Nossa. Pode ter dor de cabeça secundária a um outro motivo, como por exemplo, desde um resfriado, uma gripe. Você pode ter dor de cabeça entre os sintomas, até condições potencialmente graves, como por exemplo, um AVC, meningite, enfim. E tem casos em que a dor de cabeça é a própria doença, como a enxaqueca. Não existe uma outra causa que justifique, é um problema no cérebro, né? Então, existem mais de 200 tipos de cefaleia, de dores de cabeça. Então, o primeiro passo é entender qual é a causa. A enxaqueca é a principal causa do consultório do neurologista, como o que a gente chama de cefaleia primária, aquela que a dor de cabeça é a própria doença. E entre as causas secundárias, ou seja, quando tem um outro motivo, existem vários, né? Entre eles o AVC, como você comentou. E aí muitas vezes fica aquela dúvida, quando suspeitar de que a dor de cabeça pode estar relacionada a algo mais grave, como um AVC ou alguma outra condição. Existem vários sinais de alarme, né, que a gente chama. Um deles é uma dor, um paciente que nunca tinha dor e de repente passa a ter uma dor muito forte de cabeça. Ou um paciente que até tinha dor, mas o padrão mudou completamente. Ou ele tem uma dor que ele muitas vezes descreve como a pior dor da vida. Uma dor que vem acompanhada de outros sinais e sintomas, como febre, como rigidez de nuca, como algum déficit neurológico. Como que seriam esses déficits para as pessoas entenderem? Quando ela começa a perder força de um lado do corpo, ou a boca entorta, ou ela começa a ter dificuldade de falar, ou sente dormência de um lado do corpo, dificuldade de engolir. Esses déficits neurológicos, eles sempre são um sinal de alerta, importantes, né? E que precisam uma avaliação imediata, idealmente na urgência, na UPA ou no pronto-socorro, né? Dormir muito ou pouco influencia? Para as cefaleias primárias, como a enxaqueca, por exemplo, e a cefaleia tensional, influencia bastante. Então, qualquer alteração do sono, da rotina, ou seja, dormir menos ou mais, isso pode ser um gatilho que pode gerar crise. Tem cura a enxaqueca? Enxaqueca não tem cura, porque é uma doença genética e os genes eles sempre vão estar com a gente, mas é possível controle adequado. E quando a gente consegue esse controle, a qualidade de vida ela melhora enormemente. Para você ter uma ideia, a enxaqueca ela afeta 15% da população. Então, se a gente falar de Brasil, são mais de 30 milhões de pessoas. É muita gente. E em torno de 3%, mais ou menos, dessas pessoas tem dor todos os dias. Às vezes, anos com dor diariamente. Então, a gente está falando de uma quantidade enorme de pessoas e que sofre muito, porque são dores incapacitantes que limitam e afetam todas as esferas. A dor que mais aflige a humanidade é qual hoje, em termos percentuais, assim? Lombalgia, dor de coluna, né? Na coluna baixa é o tipo de dor mais frequente e mais incapacitante. Estima-se, alguns estudos, que pelo menos 30% da população vai ter lombalgia, dor de coluna, pelo menos em algum momento da vida. É muita coisa, gente. Imagina, eu tenho isso, eu tô olhando para você e tô pensando assim, gente, eu tô nessa estatística e você tá nessa estatística também, e aí eu fico pensando também se às vezes não é uma questão de cérebro, né? Porque essa é até uma pergunta que eu quero fazer, de tipo o foco que você faz. Porque às vezes você pode realmente ter uma dor, ou você pode achar que está sentindo uma dor e não está. A dor, ela tem esse nuance que é pouco claro? Na verdade, a dor enquanto fenômeno biológico, ela está diretamente ligada a vias do sistema nervoso central. Então você tem o cérebro que processa a dor. O cérebro tem memória? Tipo assim, é capaz de uma pessoa... Eu sei que tem memória, mas assim, é capaz de uma pessoa sentir mais dor que outra? Qual é o papel do cérebro aí? O cérebro é quem processa a dor. Ele não sente dor, né? O cérebro em si não, ele não tem receptores de dor, mas ele processa a dor. As estruturas em volta do cérebro, elas têm receptores de dor. O cérebro em si não. Mas a percepção de dor, ela vem do cérebro, tá? Ela vem do cérebro. E existe memória, sim. O que é que a gente chama de memória? Quando aquelas vias de dor, elas são estimuladas repetitivamente, com os vários episódios de dor ao longo da vida, seja dor de cabeça, seja dor lombar, aquilo vai criando o que a gente chama de memória de dor,
cria um processo que a gente chama sensibilização central, que vai fazendo com que aquele caminho ele fique mais fácil. Então, isso diminui o limiar de dor. Então, às vezes, um mínimo estímulo, ele vai gerar dor mais fácil, porque o cérebro já sabe aquele caminho que é percorrido para gerar dor. O cérebro pode te proteger, então, em relação a isso? Ele pode proteger no primeiro momento, mas ele pode piorar. Porque quando esse caminho é estimulado de forma repetitiva, sem um tratamento adequado, ele vai gerar mais dor. É quando ocorre essa cronificação da dor. É quando a dor, que era para ajudar e era alerta no primeiro momento, ela passa a ser um problema, passa a ser uma doença que precisa ser tratada. É como se fosse uma mal adaptação do cérebro por essa dor crônica que não foi bem tratada antes.